Eu ia dançar, eu ia cantar pra vocês nesse vídeo, mas sinceramente, pô, deixa o Wolverine fazer isso aí pra vocês. Vai lá, Wolverine, canta e dança pra galera. O Rei do Show, The Greatest Showman. O filme conta a história de P.T. Barnum, que em 1834 foi o criador do circo moderno, o circo como a gente conhece atualmente. Mas na verdade o circo foi inventado na Grécia. Esse circo que eu tô falando é esse circo com lona, trapezista, elefante, leão, mulher barbada, aberrações, assim, coisas estranhas. Basicamente P.T. Barnum foi o criador desse circo como a gente conhece hoje em dia. Então, é um musical. Eu particularmente gosto bastante de musical. Eu sou de uma época um pouco mais antiga, é isso aí, galera. Eu sou velho, então eu gosto dos musicais. Pra vocês entenderem um pouco, na década de 60, década de 70, assim, os musicais, eles faziam tanto sucesso no cinema como os filmes de super-herói hoje em dia, filme da Marvel, filme da DC. Os musicais eram as paradas mais legais, assim, que rolavam no cinema nessa época. Infelizmente, hoje em dia a gente tem bem menos musicais sendo produzidos. Se bem que a gente teve no ano passado La La Land, que é um incrível musical, que quase ganhou o Oscar, ou ganhou, não se sabe. O Warren Beatty falou que ganhou, mas não sei se ganhou ou não. É um musical feito pela Fox. A Fox foi comprada pela Disney agora. Então esse filme tem muita cara de Disney. A gente tem a Zendaya no filme, que é da Disney. A gente tem o Zac Efron, que fez o High School Musical. Já vou começar a fazer essa comparação. Entre La La Land, que a gente viu no ano passado, e O Rei do Show, que a gente tá vendo agora, esse filme tá mais pra High School Musical do que pra La La Land. Mas eu não quero desmerecer a história. O filme é muito bom, ele é muito bem feito. Os figurinos são muito bons, a edição dele é muito boa, apesar de ser muito rápida, a gente não tem uma visualização muito boa das coisas que acontecem. Mas a cara dessa montagem, dessa edição, ela gira mais em torno de um videoclipe e não de um musical tipo Broadway. A direção de arte é muito boa, excelentes cenários, a constituição das cidades, a constituição dos ambientes dos shows é muito boa, a fotografia é bem interessante, uma paleta de cores bem viva que ressalta a emoção das músicas. Porém o filme ele peca muito no roteiro. A dramaticidade ela não é muito bem constituída, os personagens eles não têm muita profundidade, tirando basicamente o Hugh Jackman, que é o personagem principal da história. Os outros personagens, na verdade, eles ficam um pouco rasos. E se a gente parar pra pensar que é uma história real, que é a história do P.T. Barnum, a história dele, na verdade, ele era um vigarista, assim, um grande vigarista, foi conhecido um dos grandes vigaristas, que fazia grandes falcatruas, trazia pessoas estranhas, às vezes nem eram pessoas estranhas, ele transformava as pessoas para colocar ali no palco, e ele se aproveitava muito da estranheza dessas pessoas, até do próprio racismo na época. Colocar um negro no palco era uma coisa muito absurda. A gente não tem uma constituição de caminho do personagem também muito bem feita. As coisas vão acontecendo muito rápido dentro da história, e até os pequenos romances desenvolvidos dentro dessa história acabam sendo um pouco estranhos também. Apesar de não ter muito aprofundamento no personagem, o personagem do crítico eu achei ele muito interessante. E tirando o fato das pessoas que protestavam pelaquela questão do circo, achavam aquela coisa estranha, das aberrações, não gostavam na cidade, isso acaba sendo um pouco superficial. Mas a questão do crítico traz a gente um pouquinho pra essa realidade. É, o crítico, tipo o que eu tô fazendo agora, assim, falando do filme, falando se é bom, se é ruim, falando das coisas assim, ele traz um pouco pra realidade e consegue fazer a gente enxergar um pouco dessa personalidade do P.T. Barnum. Mas se a gente olhar o filme como um todo, ele é constituído como um grande herói da história. O diretor do filme é o Michael Gracie. O Michael Gracie, cara, sinceramente ele deve ser peixe de alguém em Hollywood, porque esse menino, na verdade um menino muito novo, pega um filme, uma grande produção dessa da Fox, um grande musical, com um grande elenco, sem ter nunca feito nada antes. Ele só tinha trabalhado em comerciais, trabalhando em efeitos musicais. Esse é o primeiro filme que ele dirige. Ben Pasek e Justin Paul fazem as composições musicais. Cara, esses caras tinham ganhado o Oscar com La La Land. Fizeram a música de Trolls também. Ou seja, a música do filme, ela é muito boa mesmo. Apesar dela constituir uma coisa um pouco mais moderna. Eu vou voltar a falar de La La Land pra vocês. La La Land ele tem uma cara maior de Broadway. As músicas, elas têm uma cara, aquela constituição do jazz um pouco mais antigo, claro, levando uma modernidade maior. Mas aqui no Rei do Show não. O Rei do Show, as músicas são bem modernas, mas são boas. Elas não se encaixam muito naquela época, mas elas são muito boas. No roteiro, a gente tem Jenny Briggs, de Sex and the City, e Bill Condon, que já tinha feito dois musicais que eu acho muito legais também, que é Dreamgirls e Chicago. Seamus McCurvey, de Animais Noturnos, faz a fotografia do filme. Bom, estrelando, a gente tem o Hugh Jackman, que faz o P.T. Barnum. Hugh Jackman já tinha feito os musicais. Cara, Hugh Jackman, antes de ser o Wolverine, ele fazia Broadway. Foi até uma escolha estranha na época do Wolverine, assim, quando ele foi escolhido pro papel do Wolverine. Fala, cara, tirar um cara de 1,90 m de altura, que fazia
musical, cantava e dançava na Broadway pra ser o Wolverine, pô, que absurdo. Mas a gente viu até hoje, o cara é um excelente ator, consegue variar milhões de personalidades, milhões de constituições de personagem. Mas eu vou ser bem sincero aqui, essa é a minha opinião. Pra mim, o Hugh Jackman, ele é melhor nos musicais do que como Wolverine. Não que ele tenha feito uma coisa muito ruim no Wolverine, assim, é muito boa. Mas não sei, deixa ele no musicais, bota outro cara pra ser Wolverine. Mas ele comprova, mais uma vez, que essa parte de musical, ele sabe cantar muito bem, ele sabe dançar muito bem. E a gente sente uma emoção, assim, uma carga emocional dentro do personagem do Pitty Barrow que ele representa. Michelle Williams está na história, mas o personagem dela acaba sendo um pouquinho apagado, assim. Ela faz basicamente a esposa dele, o personagem dela não tem tanta importância. Na verdade, como todos os outros, o filme se fecha muito na questão do Hugh Jackman. Zac Efron, ele tem amadurecido muito na constituição dos seus personagens. Eu acho que ele tá até bem na história. Não tem muito material para ele trabalhar, mas ele tá bem. É interessante, a gente vê ele cantando e dançando de novo, relembrando aquelas coisas do High School Musical. Eu vou ser sincero com vocês, cara, eu gostei de High School Musical. Eu assistia High School Musical, eu achava legal, cantava as musiquinhas, eu gostava. A Zendaya tá no filme, é da Disney, a gente já viu ela em vários musicais, cantora, é da Disney. A gente já tinha visto ela esse ano no Homem-Aranha Homecoming. Era ela lá nas cenas de trapézio, aquelas cenas de trapézio, corda, tecido. Não era o Zac Efron, não. O Zac Efron usou dublê. Mas como eu falei pra vocês, as cenas acabam sendo muito rápidas, assim, a gente não consegue entender muito bem elas. Essa linguagem videoclipe que foi adotada no filme acaba causando um certo desentendimento do desenvolver da cena. Temos Rebecca Ferguson na história também. A gente tinha falado dela há pouco tempo, quando fez a crítica de Boneco de Neve. Ela faz a cantora Jane Lynch, que na verdade era uma grande paixão do Pitty Barrow. Porém, nessa história, essa paixão também não é muito bem explicada e muito bem desenvolvida, pelo fato do teor fabulesco da história e de todo esse roteiro querer transformar esse personagem num herói. As cenas com a Rebecca Ferguson são muito boas, assim. Ela tem que interpretar bem, apesar de não ter muito material pro personagem dela. Dos coadjuvantes que eu quero destacar é a Keala Settle, que faz a Mulher Barbada. Ela que protagoniza a canção This Is Me, que tá concorrendo ao Globo de Ouro e com certeza vai concorrer ao Oscar de melhor canção. Além de This Is Me, tem outras canções nesse filme que com certeza vão entrar no páreo de grandes premiações. A outro coadjuvante interessante é o Paul Sparks, faz o crítico James Gordon. Eu já tinha falado pra vocês que basicamente é o personagem que traz a gente um pouco pra realidade, tirando aquela questão fabulesca e fantasiosa que seria o herói Pitty Barrow. Então é isso, galera, o Rei do Show. É um filme interessante, tem uma fotografia bem legal no filme, as músicas são muito boas, com certeza você vai sair do cinema cantarolando elas. Não espero um roteiro muito rebuscado dessa história, porque não tem. A história é bem simples e fabulesca. Ela não conta a verdadeira história do Pitty Barrow, mas é um filme que te diverte e com certeza vale o seu ingresso. Dia 25 agora nos cinemas e com certeza a gente vai ver vários musicais dele no Oscar. É isso aí, muito obrigado por assistir o vídeo. Querendo conversar comigo, meus contatos estão aqui embaixo. Mais uma vez, Feliz Natal, um próspero Ano Novo, um beijo e tchau, tchau.